A física envolve o estudo do movimento dos objetos, incluindo a aceleração, que é uma variação de velocidade. A física também envolve o estudo da causa da aceleração. E é aqui que surge a pergunta: qual a causa da aceleração? Bem, a causa é sempre uma força que pode ser definida em termos coloquiais como um empurrão ou um puxão exercido sobre um objeto. Assim, dizemos que a força age sobre o objeto mudando sua velocidade. Por exemplo, na largada de uma prova de Fórmula 1, uma força exercida pela pista sobre os pneus traseiros provoca a aceleração dos veículos. Quando um zagueiro segura o centroavante do time adversário, uma força exercida pelo defensor provoca a desaceleração do atacante. Quando um carro colide com uma parede, uma força exercida pela parede faz com que o carro pare bruscamente. A relação que existe entre força e aceleração produzida por essa força foi descoberta por Isaac Newton. E o estudo dessa relação, da forma como foi apresentada por Isaac Newton, é chamada de mecânica newtoniana. Agora é importante deixar claro que a mecânica newtoniana não pode ser aplicada a todas as situações. Por exemplo, se as velocidades dos corpos envolvidos são muito elevadas, comparáveis, por exemplo, à velocidade da luz, a mecânica newtoniana deve ser substituída pela teoria da relatividade restrita de Albert Einstein, que é válida para qualquer velocidade. Se os corpos envolvidos são muito pequenos, de dimensões, digamos, atômicas ou subatômicas, como por exemplo os elétrons de um átomo, a mecânica newtoniana deve ser substituída pela mecânica quântica. Atualmente, os físicos consideram a mecânica newtoniana apenas um caso especial dessas duas teorias mais abrangentes. Ainda assim, trata-se de um caso especial muito importante, já que pode ser aplicada ao estudo do movimento dos mais diversos objetos, desde corpos muito pequenos, quase de dimensões atômicas, até corpos muito grandes, como por exemplo galáxias e aglomerado de galáxias. Mas voltemos a falar sobre a grandeza força. Ela é uma grandeza vetorial e, portanto, possui um módulo e uma orientação, ou seja, a força possui módulo, direção e sentido. Isso significa que quando duas ou mais forças atuam sobre um corpo, podemos calcular a força resultante. E podemos fazer isso de uma forma muito simples. Basta somarmos vetorialmente todas as forças envolvidas na situação estudada. E para fazermos essa soma vetorial, utilizamos nossos conhecimentos de vetores. Ainda sobre força resultante, é preciso que você tenha em mente que uma única força com o módulo e a orientação da força resultante tem o mesmo efeito sobre um corpo que todas as forças agindo simultaneamente. Esse fato, conhecido como princípio de superposição para forças, torna as forças do dia a dia razoáveis e previsíveis. Por exemplo, se você e um amigo puxam um objeto no mesmo sentido com forças iguais em módulos, por exemplo, 10 newton, as forças dos dois se combinam para produzir uma força resultante 2 vezes maior do que uma única força. No entanto, se cada um de vocês puxar com iguais forças em sentidos opostos, a força resultante é nula. As forças iguais em módulo, mas orientadas em sentidos opostos, equilibram-se mutuamente, sendo que uma delas pode ser considerada a negativa da outra, e elas somam-se algebricamente para dar um resultado que é zero, ou seja, uma força resultante nula. Essa outra ilustração mostra como as forças se combinam para produzir uma força resultante. Um par de forças de 5 newtons aplicada no mesmo objeto produz uma força resultante de 10 newtons. No entanto, se estão em sentidos contrários, a força resultante então é zero. Agora, se 10 newtons são exercidas para a direita e 5 newtons para a esquerda, a força resultante de 5 newtons estará para a direita. Como a força é uma grandeza vetorial, temos de representá-la por um segmento de reta orientado, ou seja, por um vetor, assim como vemos na ilustração. Para finalizar,
tenho mais duas informações não menos importantes. E a primeira delas é sobre a unidade de medida de força no Sistema Internacional de Unidades, que é o Newton, simbolizado por N maiúsculo. A segunda é para deixar claro que a força resultante não é uma força a mais a agir no objeto de estudo. Ela é apenas o resultado de uma adição vetorial. Por hoje é só. Obrigado e até a próxima.